falo da mesma palavra, essa definição bonita de que Deus é amor. Eu particularmente penso, minha gente, que todas as vezes que nós estamos diante de alguém, nós temos dois desafios. Encontrar o outro de verdade é o primeiro deles. E o segundo é a gente deixar cair as máscaras que muitas vezes impedem o nosso encontro. Conhecer a Deus, chegar ao que Ele é o grande desafio. Ter a força do nosso discurso, a capacidade de retirar as máscaras que tantas vezes nós colocamos em Deus. As máscaras que nos convêm, as máscaras que convêm às religiões muitas vezes. Muitas vezes não saímos debaixo da mesa porque ainda não acreditamos no amor daquele que nos chama para sair. Muitas vezes não somos capazes de sair debaixo da mesa porque ainda estamos como a caricatura de Deus e não a sua verdadeira face. Por isso nós precisamos aprender o tempo todo quem Ele é. A gente só pode se amar de verdade se a gente se conhece. A gente só pode se amar de verdade se a gente se conhece. A capa do livro é muito sugestiva. É um rapaz arrancando a máscara. É uma pessoa arrancando a máscara. Nós precisamos fazer isso o tempo todo. Nós precisamos o tempo todo, pela força do amor que nos convida a sair debaixo da mesa, arrancar a máscara. Acreditar que Deus é amor. Reconfigurar essa figura dentro do nosso coração. Acreditar que aquele que nos chama nos ama, cuida de nós. É tão bom a gente ser cuidado, não é? Saber que Deus cuida de nós. É tão bom. É tão bom a gente saber que alguém cuida de nós. Passar pela experiência do cuidado é você passar pela experiência daquilo que você tem de mais primitivo em você. Porque quando nasceu você precisou ser cuidado. E só esse cuidado, minha gente, só esse amor de Deus é capaz de fazer com que a gente saia debaixo da mesa. A certeza de que somos amados é que vai nos encorajar para que a gente dê o passo em direção daquele que nos chama. Se pela força do ódio nós somos julgados para debaixo da mesa, pela força do amor seremos capazes de sair. De você saber que ao sair dali, alguém cuida de você. Se você hoje tivesse, quais são as situações, as realidades humanas que nos jogam para debaixo da mesa? Eu particularmente penso e encontro o tempo todo pessoas que são machucadas nos seus afetos, nas suas emoções. O que é o trauma? Por que nós somos marcados muitas vezes negativamente? O que é o afeto dentro de nós? O afeto, minha gente, é aquilo que nós temos de mais fácil. É como se fosse a camada da pele mais exterior. O afeto é essa parte da vida que é capaz de nos mover, que é capaz de nos levar, porque é muito aqui. O afeto é despertado com uma palavra, com uma música. O afeto é muito fácil de vir para fora. E quando nós falamos de afeto, nós falamos de tudo aquilo que é próprio do humano, de sentir raiva, alegria. E o afeto é uma forma de memória. Assim como você se recorda das equações de álgebra. Mentira, ninguém lembra disso, né? Assim como você se recorda, vamos falar uma coisa mais simples. Assim como você se recorda das equações matemáticas, das mais simples, ficaram registradas na sua memória, na sua razão. Você articula aquilo que você sabe sobre uma determinada situação. Mas é interessante que no paralelo dessa informação racional, você tem as suas informações afetivas.
As suas informações afetivas, elas dão notícias sobre você. Basta que de alguma forma a gente toque nessa informação afetiva e você fica inteiramente para fora. Não é assim? Se você se recorda, se você escuta uma música que há 10 anos atrás marcou a sua vida, o sorriso vem no rosto na hora que toca a música, porque ela puxa dentro de você alguma coisa. Puxa dentro de você. É impressionante o quanto que a nossa memória afetiva tem poder sobre nós. A razão, essa memória racional de nós recordarmos das informações, isso tem um poder muito grande sobre nós. Mas a memória afetiva tem um poder muito grande também. É a partir dela que nós nos movemos. É a partir dela que você rejeita uma pessoa que você nunca viu na vida. Como é que você pode não gostar daquela pessoa se você acabou de encontrar com ela? Ah, não sei. Acho que é a maneira que ela cospe. Não fui com jeito, não gostei dela não. Não topei ela não. Não é assim que a gente fala lá em Minas? Por que é que você não gosta de uma pessoa que você acabou de ver? Você não tem razões de inteligência, você não tem. Porque o que é a razão de inteligência para eu não gostar de alguém? Aquilo que eu já sei sobre ela, aquilo que ela falou, aquilo que eu vi, aquilo que ela me fez. Isso é razão, que você tem dados, informações. Mas como é que você pode não gostar de uma pessoa que acabou de chegar na sua vida? Você encontrou com ela e já não foi com a cara dela. Memória afetiva. Ela deve ter alguma coisa de você mesmo que você não gosta em você. Ou ela deve ter alguma coisa do seu pai que você não gosta nele. Ou ela deve ter alguma coisa daquele seu irmão que você não gosta. Ela deve ter alguma coisa da sua mãe que lhe recorda. Mas sobretudo, a memória afetiva, ela tem o poder de nos mostrar a nós mesmos no outro. Você olha para o outro e vê você. E aí? Da mesma forma como você pode gostar de alguém sem nunca ter tido nada. Encontrou, meu Deus, mas como que eu gostei dessa pessoa? Eu fiquei com vontade de ficar perto dela. Memória afetiva. São os cordões interiores nos ligando. São os cordões interiores nos costurando. Gente, Jesus o tempo todo utilizava-se dessa capacidade de ser amável, porque ele tinha isso tudo muito consciente nele. Jesus era um homem muito consciente das suas capacidades. Ele trazia a pessoa para ele, ela não tinha vontade de ir embora, a ponto do discípulo dizer: Senhor, aonde eu iria, se só tu tens palavra de vida eterna? O que é a palavra de vida eterna? É a palavra que preenche o afeto. Martin Buber, grande nome da filosofia personalista, dizia que cada vez que nós nos encontramos com uma pessoa, está no livro também, viu? Depois você pode ler. Cada vez que você se encontra com uma pessoa, do encontro entre o eu e um tu, nasce uma terceira, que nós chamamos de nós. E é interessante porque o que é o nó na corda? O nó é a junção das duas pontas. Já não é uma corda só, são as duas, mas elas não deixaram de ser as cordas que eram. Elas se juntaram e formaram um nó. Veja bem que as duas particularidades estão preservadas. Aquela corda não deixou de ser a corda que era, essa corda não deixou de ser a corda que era, e juntas elas formam um nó. O encontro é assim. Nós nos apaixonamos uns pelos outros, é por isso. Isso era só para acordar alguns que já estavam distraídos. Sabe o que é? É que a Salete estava próxima do microfone e o neném dela está chutando muito ultimamente. Mas esta possibilidade da gente se encontrar, o que a gente gosta um no outro, é aquilo que o nosso afeto foi despertado. O outro me invadiu quando chegou, não me invadindo como um ladrão, não. Ele tirou de mim o que eu tinha de mais precioso. Ele retirou de mim o que eu tinha de mais bonito. No encontro com aquela pessoa, eu consegui
trazer para fora o que eu tinha de mais precioso. O nó que nasceu do meu encontro com você foi bonito. Aí nós explicamos a simpatia, não aquela que você faz lá com a galinha preta, com a vela, ou cozinha não sei o que para conquistar o namorado. Não, a simpatia, essa empatia. Nós somos empáticos. Assim você também explica a antipatia. Quando você encontra com o outro, você não gosta, mas você não sabe o que você não gosta. Você não gosta daquilo que derrama de vocês dois. É o que sobra do encontro entre vocês dois que você não gosta. É aquilo que sobra. Minha gente, os nossos encontros são assim o tempo todo, uma provocação para vir para fora o afeto. E é por isso que nós sofremos tanto com os nossos afetos, porque nós não sabemos articulá-los. Nós não temos consciência muitas vezes de como eles se dão dentro de nós. Nós não temos o cuidado com o afeto, nós não temos o cuidado de fazer aquela higiene mental todos os dias, ou então aquilo que nós podemos chamar de digestão emocional. Quando a gente come uma coisa que nos faz mal, a minha mãe fala que ela fala que eu estou com digestão. A indigestão, o que é a indigestão? O que é, dona Ana? Conta para nós. É a comida que não fez bem. É a comida que não fez bem. Do encontro também nasce a indigestão emocional, que é aquele momento em que você foi invadido por uma coisa ruim que o outro provocou dentro de você. E aí o que você faz com aquilo? Duas possibilidades: ou você joga no lixo e conserta aquilo dentro de você para que você se prepare para enfrentar os momentos em que você vai ter contato com esse lado ruim, ou você se transforma em escravo daquele lixo que vai ficar dentro de você. E aí nós vamos sendo traumatizados pela vida, nós vamos sendo traumatizados com aqueles encontros desastrosos, de pessoas que um dia provocaram aquilo que a gente tinha de pior e nós aceitamos, nós registramos dentro de nós o que o outro nos despertou de pior. Quando é que esses traumas acontecem, minha gente? Quando a gente é traído. Quem já foi aqui traído alguma vez na vida, levante a mão. Se você não foi, meu filho, prepare-se, porque a traição é igual um consórcio. Um dia você será contemplado. Ela virá dos seus amigos, ela virá dos seus inimigos, ela virá do seu cônjuge, do seu marido, da sua mulher, do seu filho. A traição virá. Até Jesus foi traído. Mas aí eu pergunto: o que eu faço com a traição que eu recebo? O que eu faço com a traição que eu recebo? E a traição, minha gente, ela é tão dolorosa na nossa vida que ela tem o poder de nos jogar para debaixo da mesa. A gente tem vergonha da gente mesmo. Ser traído é uma sensação que você tem de ter perdido o seu valor, porque você relativiza. O outro relativizou o seu valor no momento em que lhe traiu. Então você, ao observar a traição que lhe foi feita, você corre o risco de colocar em questão o valor que você tem também. Aí existem dois aspectos da traição. Aquele que lhe traiu agora vai lhe dar a oportunidade de lhe trair também. Porque se você entra debaixo da mesa por causa da traição que você recebeu, você está cometendo contra você a pior de todas as traições. Uma coisa é ser traído pelo que está de fora, outra coisa é você ser traído por você mesmo, por aquele que está de dentro. Combater os inimigos que estão de fora é fácil. Quero ver você combater o inimigo que está aí dentro. Olhar para ele, olhar para você mesmo depois no momento da traição e redescobrir o seu valor como pessoa. Não deixar que a traição do outro se registre dentro de você como uma emoção negativa, como um afeto negativo. Pode ter doído tanto que doeu, mas não tem que doer a vida inteira, porque senão o seu inimigo continua sendo a vida inteira. O seu traidor vai continuar lhe traindo a vida inteira, porque ele legitima a presença dele dentro de você, através de você mesmo. Quantas vezes você já foi enganado, passado para trás?
O problema, o outro vem, joga a pedra na gente, a gente segura a pedra e se joga de novo. Você já viu de coisa mais besta nessa vida? Não? Ixi, e é cada derrubada de barranco que a gente leva. Cada derrubada de barranco que a gente leva nessa vida, minha gente. Não é brincadeira não. Começa a lembrar que você estava achando que estava a Miss Mossoró e de repente, buf, despenca lá de cima e sai catando a chapa, porque até saiu da boca. Estava lá no topo, de repente, buf. E aí? O grande problema não é cair, é não saber levantar. Os barrancos existirão e quando você menos imaginar, alguém vai te esbarrar e você vai cair. É inevitável. E quantas pedras já lhe atiraram? Mas é muita pedrada que voa o tempo todo. Quanta fofoca fizeram a seu respeito? Ixi! E o quanto que essa fofoca já machucou você? Eu vou para aí mesmo. Eles falaram que não pode não, eu vou andar. Quantas pedras já machucaram você? Recebi uma advertência no intervalo. Eu estava andando depressa demais. Andando devagar pode, não pode? Mas foram muitas pedras. Inúmeras pedras nós já recebemos na vida, minha gente. Aí o problema não está no outro que nos joga a pedra. O problema está em nós recolhermos a pedra que o outro nos jogou e ficar se julgando o tempo todo. Pode observar, minha gente, quantas vezes os seus afetos lhe traem, a sua emoção lhe aprisiona, lhe joga para debaixo da mesa, porque você não é capaz de jogar a pedra fora. Quem já recebeu um cheque sem fundo aqui? Quem já deu o cheque sem fundo aqui? Agora eu pergunto. Vai lá, apresenta no banco, não tem fundo. Vai, apresenta uma segunda vez, não tem fundo. Aí 10 anos depois a pessoa está com o cheque sem fundo ainda na parede, esperando uma oportunidade para apresentar o cheque. Não. Levou o prejuízo? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Pronto. Não vai colocar na moldura da sua casa, na moldura das suas paredes, os cheques sem fundos que você levou, porque isso só vai lhe trazer infelicidade. E tem gente que adora decorar a vida com os cheques sem fundo que levou. Recebe uma visita e vai... 1967. Foi duro. 1970. Não resolve. A melhor coisa que tem é você jogar fora. Jogou a pedra? Joga fora a pedra. Não permita que o seu agressor continue lhe agredindo pela força da sua mão. Isso é muito interessante e triste de saber, gente. As maiores agressões que nós sofremos, somos nós mesmos que permitimos, porque você é o porteiro da sua casa, você abre a porta para quem você quiser, é você que faz a sentinela. Quantos afetos estragados dentro de nós, coisas que nós já deveríamos ter vomitado há muitos anos atrás, coisas que nós já deveríamos ter jogado fora há muito tempo atrás e não julgamos. A gente vai guardando, e quanto mais guarda, mais feia a pessoa vai ficando, e ela nem abre a boca para falar. Eu tenho uma mágoa, padre, que não tem nada nesse mundo que tira de mim. Então morra com a sua mágoa, que ela vai te matar, você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Minha gente, no momento em que o seu coração se ocupa do ódio,
Esqueça, você não será capaz de amar ninguém, porque o coração não consegue se ocupar de amor e ódio ao mesmo tempo, não. Quando você faz a opção pelo ódio, as pessoas que você precisa amar ficam no prejuízo. Se o seu coração de mãe ainda está marcado pela traição daquele marido há mais de 20 anos atrás, se o seu coração ainda não foi capaz de se libertar desse sentimento negativo, doentio, é possível que seus filhos tenham sido privados do seu amor de mulher. É possível que o seu filho tenha recebido somente os restos do seu amor, porque o tempo todo você se ocupou de odiar o marido. E geralmente quem odeia muito o marido vai ter muita dificuldade de amar os filhos, porque na hora em que está ocupando o coração com o ódio que tem pelo marido, ela não será capaz de amar o seu filho. Isso acontece. E nós só seremos capazes de sair debaixo da mesa se nós estivermos diante de um valor. Se o seu filho não é razão suficiente para você esquecer as mágoas do casamento passado e tudo aquilo que foi da vida passada de vocês dois, se os seus filhos não são a razão para você reconstruir a sua vida, então eu não sei o que é que você precisa. Minha gente, com todo respeito aos que têm o problema do álcool, eu sou filho de um homem maravilhoso que num determinado momento da sua vida viveu o problema do álcool. Meu pai parou de beber. É no momento que nós olhamos nos olhos deles e pedimos: Pai, por amor que o Senhor tem a mim, eu disse para ele, o Senhor representa alguma coisa na vida do Senhor. Me dê a alegria de voltar para casa e de encontrar o meu pai aqui dentro, e não esse verme que o Senhor se transforma quando bebe. Palavra dura mas de alguém que ama. Falei sorrindo para ele, não falei gritando, não. Meu pai parou de beber, meu pai reconstruiu a vida dele, morreu com dignidade. E eu digo para você, se você bebe, se você destrói a sua vida pela força do álcool, e se o seu filho não é a razão de você deixar disso, então me desculpe, eu duvido do amor que você tem por ele. Mas a minha dúvida não é tanto problema para você, não. Eu não faço parte da sua vida. Eu estou duvidando de uma hipótese. Eu não lhe conheço. Se eu duvido do amor que você tem pelo seu filho, isso não lhe causa nenhum problema. Por uma razão muito simples: eu não faço parte da sua vida, eu não entro na sua casa, você não me enxerga todos os dias. O seu problema é se o seu filho duvida do amor que você tem por ele. Uma vez, minha gente, eu atendi uma senhora que me contou assim: Padre, a minha vida foi totalmente destruída por causa do álcool. Desde muito cedo, o meu marido bebia, chegava caído em casa, chegava caído. Até que um dia, padre, nós temos dois filhos exemplares, dois filhos maravilhosos que procuraram viver o oposto do pai. E teve um dia, padre, que o nosso filho de 13 anos foi para uma festa com os amigos, uma festa de aniversário, de adolescentes, de crianças quase. E ele chegou meia-noite, padre, totalmente embriagado, a ponto de nós precisarmos levá-lo para o hospital. Totalmente destruído pelo poder do álcool. Meu filho, que parecia um menino ainda, padre, embriagado, falando coisas absurdas dentro da nossa casa, como se fosse uma pessoa que nós não conhecêssemos, agredindo todo mundo, jogando para fora uma agressividade que a gente não sabia que ele tinha. E naquele momento, padre, eu vivi uma das cenas mais tristes na minha vida de casada com meu esposo. Meu marido levantou da cama, assustado com o que estava vendo, deu um tapa no rosto do meu filho e disse para ele: eu estou decepcionado com você. Naquela hora, padre, o rosto do meu filho se encheu de tanta raiva, de tanta ira. Ele, olhando no pai dele, desafiou, levantou-se, deu uma risada, padre, riu para o pai e disse assim: você está decepcionado comigo?
lamento te informar que desde quando eu me entendo por gente, eu já sou decepcionado com você. Desde quando me entendo por gente. Esse é o poder do álcool, minha gente, sequestrando os nossos pais das nossas casas. Esse é o poder do álcool nos privando de ter pai dentro de casa. Porque aquele que já viu o pai caído na sarjeta, aquele que já viu o pai espancando a mãe pela força do álcool, sabe muito bem que cativeiro terrível é esse do nosso lado. E não venha me dizer que o álcool não é um problema social, e não venha me dizer que é moralismo nós falarmos sobre isso. É uma omissão da nossa parte se a gente se calar diante de todos os malefícios que o álcool causa na sociedade. Quando socialmente nós começamos a beber, quando socialmente nós nos matamos, quando socialmente nós nos destruímos, nós nos engaiolamos. Ah, padre, nós bebemos socialmente. E socialmente a gente vai se destruindo. E socialmente a gente se mata nos semáforos, como em João Pessoa. Aquela família que foi dizimada porque um rapaz embriagado se sentiu no direito de ultrapassar os sinais vermelhos. É o sequestro. É a sociedade nos sequestrando, nos entorpecendo, nos fazendo acreditar que o vício é um lugar comum e que todos nós podemos ficar lá sem nenhum problema. É o sequestro, é o álcool levando embora nossos pais, nossas mães. Quantas mulheres hoje enfrentam o problema do álcool, minha gente? Conheci outro dia uma menina também em João Pessoa, que enfrenta o alcoolismo do pai e da mãe. Dá pena. Olha no rosto daquela menina, é uma tristeza tão profunda, tão profunda, tão profunda. Porque não tem vontade de voltar para casa. A qualquer hora que chega corre o risco de encontrar os dois embriagados. É órfã. Antes da morte do corpo, é órfã. Porque o sequestro da subjetividade já aconteceu ali. Os pais estão no cativeiro da dependência. E as famílias vão ficando infelizes lentamente. E nós vamos cultivando isso dentro da nossa casa. As pessoas vão sendo roubadas delas mesmas. É o vício levando seu filho embora. Quantos de nós, minha gente, os nossos filhos estão sendo colocados na sepultura antes mesmo de morrerem? Os nossos sequestradores estão viciando os nossos filhos e estão enterrando-os em vida. Tem uma casa aqui que eu gostaria de ler para vocês. O quarto era sombrio. A vida de quem o habitava também não parecia um espaço humano. Não insinuava vida, estímulo para a felicidade. Recordava-me os lugares reservados para colocar os nossos esquecimentos, coisas que não necessitam estar à vista, depósito de objetos sem utilidade. E a mulher me disse: este é o quarto do meu filho. Revelou-me com voz embargada, cheia de tristeza, aquela mulher nem jovem nem velha. Na confissão quase envergonhada de que aquele lugar estranho era o lugar da casa reservada ao seu filho, a mulher parecia pedir socorro, como se estivesse contado ter descoberto o lugar do cativeiro do filho sequestrado. Não era um cativeiro longe dos seus olhos. Não era como nas histórias clássicas de sequestro, em que os sequestradores escolhem um lugar distante para manter a vítima em estado de rendição. Era dentro da própria casa que os sequestradores mantinham o seu filho amado em condições inumanas. Olhou-me com indignação, como se quisesse justificar-se de permitir aquele absurdo. Meu filho dorme aqui, padre, repetia com tristeza. Parecia querer e acreditar em motivos desconhecidos, estranhos à razão humana, que pudessem justificar a escolha de seu menino. As drogas o sequestraram. Vítima da dependência química, aquele menino dotado de inteligência rara entregou-se aos absurdos maus tratos que os entorpecentes causam na vida humana. O vício chegou de mansinho, assim como tudo na vida. Um cigarro hoje,
uma cerveja amanhã, drogas mais leves no início, depois as mais pesadas, e aos poucos, bem aos poucos, os sequestradores foram assumindo o controle de sua vida. Violência, roubos, tudo que antes era inimaginável na vida do menino tornou-se real. A droga o fez assumir uma personalidade estranha, alheia, porque provocou nele o esquecimento de quem ele era. Sequestradores costumam fazer isso com seus sequestrados. Meu pai voltou à vida no dia em que eu olhei nos olhos dele e disse: você é meu pai. Você não tem o direito de esquecer que você é meu pai. Recorda-te de quem és. E quem sabe, no momento em que você se recorda de quem você é, você descobre uma razão para recomeçar. Olha para aqueles que você ama. Olha para aqueles que lhe querem bem. E se isso não for razão suficiente para que a sua vida seja modificada, para que você abandone o que lhe mata, então você terá que esperar cair do céu a razão. Não. Razões de mudança despertam é na vida, é na pedra. É aqui neste momento em que eu tenho que descobrir a razão para continuar vivo aqui. Quantas vezes nós somos julgados para debaixo da mesa por causa da morte? Perdemos alguém que nos é precioso. Gente, no momento em que alguém morre na nossa vida, é como se nós fôssemos julgados para debaixo da mesa. É um sequestro. É o acontecimento nos sequestrando das nossas possibilidades. A gente só será capaz de refazer a vida depois da morte de alguém importante é se nós olharmos para quem ficou vivo. Não é verdade? Você já perdeu um filho, sabe disso? Você só será capaz de continuar a sua vida. Você só será capaz de continuar a sua história se você olhar para os que ficaram e você descobrir que ainda existe uma razão para sair dali. Nós não podemos ficar reféns, sequestrados das nossas tristezas. Não. Eu não posso permitir que a minha tristeza se transforme em depressão, porque hoje é assim, né? Qualquer tristezinha os médicos mandam a gente tomar remédio. A gente é daquele tempo que comia um pedaço de queijo com goiabada e ficava tudo ótimo. Já comia chorando, já acabava rindo. Começava comendo chorando e terminava rindo. Minha gente, a vida se apresenta para nós às vezes de forma tão trágica. Mas e aí? Como é que você reage? Vai permitir que o trauma se instale dentro de você? Ou você vai transformar a vida? Você vai transformar o acontecimento em fonte de aprendizado? Olha a Patrícia está aqui. Aquele telefonema que mudou minha vida, criatura. A família toda num estado total de desespero, porque a pequena Gabi tinha sido morta. Padre Fábio me deu uma resposta. Por que a minha filha foi embora tão cedo, padre? Eu não soube dizer. E ainda não disse para a Patrícia por que foi. Mas ela aprendeu sem que ninguém respondesse que o melhor jeito de ressuscitar a Gabriela é ela continuar viva, vivendo pelo Igor, vivendo pelo esposo. Olha para os que ficaram. Por que nós estamos tão sequestrados por essa ideia de que a gente só tem que prestar atenção no que a gente perdeu? Quem presta atenção demais naquilo que perdeu corre o risco de não ver o que está ganhando hoje. A cura do afeto por aquele que morreu, ele se dá, esta cura vai se dar é no momento em que você viver bem a sua vida. Nós não podemos transformar a morte num episódio pior do que já é. A morte já tem os seus traumas e sobra traumas quando ela nos toca. Mas nós inventamos alguns mais. Nós arrumamos alguns a mais. Não, deixe que a vida aconteça, minha gente. O melhor jeito é deixar que morra.
Eu não posso continuar arrumando o quarto do meu filho como se ele fosse voltar. Não. Eu tenho que olhar para a dura realidade da morte do meu filho e acreditar, ele não está mais aqui materialmente, mas há um jeito de continuidade. Eu sou cristão, eu acredito em ressurreição, eu acredito em possibilidade de manter o outro vivo mesmo quando a matéria não está aqui. É a vida sendo reorganizada, é o luto sendo organizado e não se transformando em experiências traumáticas dentro de nós. A morte muitas vezes é uma mestra em colocar dentro de nós traumas, lembranças negativas. Não. Ela já é pesada por natureza. Transforme-a. Ah, padre, eu não dou conta. Então não vai dar conta mesmo, porque essa frase é a pior frase que nós podemos ouvir na vida. Eu não dou conta. Adoro velório, gente. Velório é o lugar que você escuta as maiores bobagens da vida. Ninguém está acreditando em nada daquilo que está falando, mas está falando. Sem contar os curiosos, né? Que nem sabe quem é o morto. Vai às duas, vão chegando perto. Olha. É, comadre Geraldo, eu não conhecia não, você conhecia? Não tô lembrada mesmo. Ela só para ver quem era o defunto. Ainda vai procura os familiares. Não, gente, chegou a hora dele, né? E aí a gente vai fazendo daquela experiência um trauma ainda pior. E na hora de enterrar sempre tem uns 2, 3 que quer ir junto. Joga! Dá um empurrãozinho para ver se ela vai mesmo. Quero ir junto! Joga a pessoa para ver se ela vai. É a hora de você parar. Tá lá colocando o defunto no negócio, a outra tá gritando que quer ir. É a hora de... Então tá bom, gente, espera aí, pode entrar. Quero ver como é que ela vai fazer. O que ela vai falar? Não. A experiência do desligamento, ela tem que ser tão bonita quanto a experiência do primeiro encontro. Você não sabe quanto tempo você tem ao lado das pessoas, mas você tem que aprender. Eu tenho que aprender. Nós temos que aprender a viver conjugando o tempo que é possível. Eu não tenho como me ficar fixado naquilo que eu não tenho mais. É lamentável, gente, nós vamos chorar mesmo, nós vamos sofrer, mas o sofrimento, o choro, ele não pode se transformar em traumas na nossa vida, que depois nós traumatizamos os nossos filhos. Você pode observar que os seus medos da morte, você deixa como herança para os seus filhos. Cura isso dentro do seu coração. Modifique o jeito de interpretar a morte, para que você não continue traumatizando os que vierem depois de você. É pedra que a vida nos manda, é derrubada no barranco. Quando você menos imagina, você está ali, vivendo tudo de novo. E aí? Como é que nós vamos encarar essa vizinha? Porque morte é vizinha, está aí. Está o tempo todo rondando, porque um dia vai, todo mundo vai, não adianta. É igual consórcio. Um dia você será contemplado. E na hora da contemplação? E aí? Muitas vezes, minha gente, nós vemos famílias inteiras entrando debaixo da mesa porque alguém morreu. É aquela incapacidade de se liberar, de deixar que a vida continue. Uma das coisas mais bonitas que nós podemos aprender é a gente dar o passo adiante mesmo sem saber o que vai ser. Quanta coisa você achava que seria insuportável naquele momento, porque estava vendo a vida somente com os olhos daquele momento. Eu sempre digo isso, testemunho isso o tempo todo. A morte da minha irmã foi um dos momentos mais traumáticos da minha vida. Minha irmã saiu, estava viva, cheia de vida, bonita, de repente não existe mais. E você tem que arrumar isso dentro de você. Eu pensava, eu nunca mais vou conseguir me reerguer. Naquele momento, é porque eu olhava com os olhos daquele momento.
Só que eu tenho que deixar que o tempo passe para mim, porque senão eu vou ficar fixado naquele momento. Você já imaginou se Nossa Senhora, se João, se os discípulos que estavam no Calvário se recusassem a descer do Calvário? Vamos ficar aqui, vamos chorar mais um cadinho. O momento do sepultamento é o momento em que nós começamos a ressurgir para a vida. Por mais duro que seja o momento, teve que sepultar um filho. Eu sei que não é fácil, e por mais que eu tente com as minhas palavras me aproximar do seu sofrimento, eu sei que eu não consigo. Mas você não pode permitir que aquele momento seja o definitivo para vocês. Depois do sepultamento do filho, é necessário organizar o luto, porque senão nós vamos morrer, nós vamos perder a oportunidade de viver a ressurreição por ele. É sair da mesa, é deixar que esse sentimento ruim venha a ser modificado por outro. É interessante isso, minha gente. Nós somos curados, essa afetividade que está toda à flor da pele, isso que você sente o tempo todo em você, isso aí é curado à medida em que você substitui o que você pensa sobre o fato. Uma ideia boa substitui uma ideia ruim, e a pessoa é curada. Pode observar, nós precisamos muitas vezes substituir a ideia ruim por uma ideia boa, um pensamento ruim por um pensamento bom, e o afeto você transforma aqui dentro, e a repercussão é na sua vida afetiva. Por isso que no momento do sofrimento agudo, a gente fica meio burro, a gente não consegue refletir, nós ficamos muito à flor da pele, nós queremos as respostas fáceis. E aí? A resposta fácil não existe. A resposta fácil não existe. É o momento de você ter a possibilidade de conviver com aquela resposta que é mais dura, que leva mais tempo. Mas eu tenho dificuldade com isso, padre. Não é só você não, minha filha. Todos nós estamos muito acostumados com os alimentos refinados. Você sabia disso? Alimento refinado não dá trabalho nenhum para a sua digestão. Por isso que eles engordam tanto. O organismo absorve rapidinho, muito rápido. Por isso que você tem que comer tanto ao longo do dia, porque o alimento que você ingere não é integral. Olha a diferença do nome: integral. Refinado. Fala comigo. Integral. Enche a boca. Refinado. Sai sem abrir a boca. Pode abrir. Refinado. Não gosto de ser integral, não. Já olha com aquela cara assim, né? Porque aqui é moleza. Eu quero é moleza. Eu quero ficar gordo. Eu quero engordar. Não quero muito trabalho, não. O integral dá trabalho para o organismo. Mas sabe por que é bom o organismo trabalhar? Ele emagrece. Imagina que beleza você comer um alimento que não te engorda e ao contrário te emagrece, porque o seu organismo, para digerir, gastará mais calorias. Vai entrar lá no seu cálculo basal, que é o tanto de calorias que você necessita para você manter seu corpo vivo, mesmo só respirando e dormindo. O seu cálculo basal, ele será mais alto à medida em que você tiver um teor de gordura mais baixo, que você tiver uma atividade física. Comer o alimento integral é você dar trabalho ao organismo, é você não cair no fácil. Minha gente, a digestão de um alimento integral, ela leva mais tempo, e por isso que você fica nutrido mais tempo. Comer um arrozinho integral, comer um pão integral, grãos, são alimentos que vão dar trabalho ao nosso organismo, vão fazer bem a ele, acelerar o metabolismo. Trabalha aí, rapaz. Não é aquela comida mole, aquele sorvete de creme. Quase que eu falei uma coisa aqui que eu não posso. Eu ia falar uma marca. Você já pensou nela? Que vem com aquele balde de coca do lado, né? Tudo é Mac. Aquela praça da alimentação cheia de coisas. Vai comer de Mac. Não pode.
A opção pelo alimento refinado é uma opção muitas vezes sem reflexão. Na vida dos nossos afetos a mesma coisa. Nós estamos acostumados com os afetos refinados. Oi, que bom, linda, que você veio. Assim, aquela pessoa fina, mais fina que uma agulha de insulina. Mas ela não é amiga de ninguém, ela chama todo mundo de linda. Oi, querida, que bom que você veio. A pessoa muito refinada. Aí na hora que acontece, na hora que vem para ela um acontecimento integral, ela não sabe nem chorar. Pode observar. Muitas vezes nós corremos atrás da vida refinada, do alimento refinado, fácil, a paquerinha fácil. Gente, eu fico assustado de ver o tanto que o negócio hoje é rápido. A digestão é na hora. Baft, buft, buft. Pronto. Não troca nem o telefone depois. Imagina você uma pessoa que começa essa vida refinada aos 14 anos de idade, quando ela tiver 20. Quantas pessoas terão passado pela vida dela de maneira rápida? E o que ela fez com tanto sentimento? Porque não é possível que essa história de só beijar na boca não fique nada um no outro. Sempre fica aquele negócio. Será que vai me ligar? Aí a sua amiga pergunta: ele ligou? Eu não, queria que também que ele ligasse. Mentira, estava louca que ele ligasse. Não é? O afeto muito refinado não dá trabalho não. Agora, minha filha, você que é mãe, você sabe o que é afeto integral. Duro de digerir, aguentar esse marido. Aquela cara, né? São 25 anos, padre. Você sabe muito bem do que eu estou falando, de alimento que leva tempo para digerir. Não é brinquedo não. Só que tem um detalhe: vocês que já ultrapassaram o cabo da boa esperança, vocês foram educados para o sentimento integral, para o afeto integral. A sua filha não aguenta nem um terço do que você aguentou. Tanto é que você tem que sair da sua casa e ir lá dar conta do casamento dela tantas vezes por semana. O seu filho corre o risco de não dar conta nem da metade do que você deu conta, porque ele está ingerindo o tempo todo sentimentos e afetos. Ele está se alimentando de sentimentos muito refinados, muito rapidinho. Minha gente, em outros tempos o processo da conquista era demorado. Era aquele tempo de você selecionar do meio das moças. Eu lembro lá em Formiga era assim. Você quer o coreto. Imagina um coreto bem grande, a banda tocando, gente, e nós igual palhaço andando para baixo para cima. Final, na hora de ir embora, aquilo ali ia durar umas 2 horas. Final de ir embora já estava todo mundo indo assim, ó, do tanto que rodava o coreto. Era a busca do amor, era a dança do acasalamento. Aí nós ficava, e na hora que passava a menininha que agradava a gente um pouquinho, a gente fazia aquela carinha para ela. Gente, essa rodinha no coreto às vezes demorava 2 meses para a gente ter coragem de parar a menina. Tô mentindo não, igual que eu não sou tão velho assim não. Às vezes levavam 2 meses para a gente ter coragem de parar a menina para perguntar o nome dela. Se vocês já sabiam o nome dela, já podia passar mais 2 meses rodando. Já era um grande acontecimento. Era difícil o negócio. Eu me lembro, as minhas irmãs tinham que chegar em casa 10 horas da noite. Outro dia fui convidado para uma festa que começava 00:30. Tá assim. Agora eu pergunto para vocês:
Por que que nós estamos tão estragados nos nossos afetos? Por que que nós estamos tão danificados nos nossos afetos? Por que que nós estamos tão sequestrados nos nossos afetos? Por que que há tantas marcas? Gente, às vezes você pega uma menina de 16, 17 anos, ela já tem tanta marca negativa no coração dela, que uma mulher de 35 às vezes ainda não tem. Porque está tudo muito cedo, muito rápido. Numa época em que se deveria estar sentando no colo do pai, já está sentando no colo do namorado. E o sequestrador leva. Sabe por quê? Porque faltou guarita na entrada. Faltou guarita na entrada. Não temos o direito de abrir mão da responsabilidade de educar os filhos que Deus nos deu. Não temos que abrir mão.